Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos trabalhar com o método da taça. Gosto muito, tem um retorno muito bacana quando eu estou divulgando, quando eu estou anunciando esse método. Esse método tem uma regra: é necessário que tenha um relacionamento para fazer essa leitura, porque essa leitura é exatamente para eu enxergar uma relação. Ah, o João gosta da Maria, quer saber se já vai ficar com ela. Então não é o caso de usar o método da taça. Ah, mas eles deram um tempo, vai ter volta? Também não. Aqui tem que haver um relacionamento de marido e mulher, de namorado, de noivado. Às vezes as pessoas estão ficando, aquela coisa informal, mas já tem um vínculo, mesmo que ali nos bastidores. Agora, se não existe um vínculo, eu vou utilizar outra técnica. Eu desconheço a autoria, eu até pesquisei, mas a gente não encontra na internet, mas é um método muito utilizado e, como eu falei, eu tenho um retorno bem bacana com ele. Esse método tem esse nome por causa do formato, o layout das cartas. Vocês vão perceber que forma a imagem de uma taça. Quem quiser tirar mais de uma carta, 2, 3 para cada casa, fique à vontade. Porém, eu deixo a dica, eu sempre tiro com uma única carta e dá muito certo. Quando eu vejo que tem a necessidade, eu vou, peço esclarecimento e tiro, mas geralmente com uma carta já fica bem claro. Como eu falei, quem sentir necessidade de tirar mais de uma carta para cada casa, mas eu não vejo essa necessidade. Eu tiro uma carta para cada casa e se eu ver que é necessário esclarecer alguma coisa, aparecer uma carta que é muito neutra, aí eu vou lá e peço um esclarecimento. E geralmente vem muito claro. Como eu falei, o layout, o formato das cartas forma uma taça, por isso esse nome. Mas quando eu vou anunciar, quando eu vou falar, eu gosto de falar método taça do amor. Por quê? Porque é um jogo para falar de amor, para falar de um relacionamento. Então, geralmente eu anuncio como taça do amor. Nós vamos utilizar 7 cartas. A carta número 1, ela vem mostrando o momento atual. Como que está hoje esse relacionamento? Então, é muito importante porque você baixa o olho e já vê ali o que está acontecendo. A casa número 2, ela mostra como o consulente está se sentindo na relação. A número 3, como o parceiro está se sentindo na relação. Eu deixei em destaque porque era uma coisa que eu ficava confusa no início. Então, às vezes eu ia ver ali como o parceiro está se sentindo na relação e tinha uma carta como, por exemplo, a raposa. Eu ficava, mas essa pessoa está agindo como um Dom Juan ou essa pessoa está se sentindo no estado de desconfiança, no estado de alerta? Aí, por isso que eu trago bem ali definido. É como a pessoa está se sentindo. Então, a pessoa estaria se sentindo em estado de alerta, ela está desconfiada de alguma coisa. É nesse sentido. A casa número 4, o que favorece esse relacionamento, essa união? E o que está dificultando? Qual está sendo o obstáculo? Isso a gente vê ali na número 5. A casa número 6 vem mostrando o que é o futuro. Também é muito importante, porque se aqui no futuro eu tenho um término, eu tenho um caixão, eu tenho uma foice, eu já estou vendo um término, estou vendo um fim. E ali é um conselho. Geralmente esse conselho, ele é dado para resolver a dificuldade, o obstáculo que a gente encontra ali na casa 5. Geralmente, eu tiro mais de uma carta para o futuro e para o conselho quando eu acho que é necessário, mas às vezes vem muito claro e não precisa. Então vamos dar sequência agora, vamos iniciar com o primeiro exemplo. Exemplo número 1. No momento atual, eu tenho a carta do navio. O navio é uma carta de mudança, de transformações profundas, e essas mudanças geralmente elas vêm apontando para uma certa instabilidade, altos e baixos, algumas turbulências. Então eu já consigo perceber que está havendo essa energia de turbulências, de insegurança nesse relacionamento, uma certa agitação. Como o meu consulente está se sentindo? Eu tenho a carta da chave.
Então eu vejo ele tentando solucionar, tentando resolver, tentando entender alguma coisa, porque a chave fala de solução, de resposta, de abertura. Como está se sentindo a parceira? E eu tenho a carta das nuvens, da ventania. Essa carta fala de confusão, fala de uma certa tensão, um certo estresse. Eu vejo essa pessoa meio que sem saber o que fazer, para onde correr. Então eu já percebo que a agitação mesmo está aqui, olha, na parceira. O consulente tentando resolver, tentando conversar, mas eu tô vendo um estresse, uma tensão. Lembrando que essa carta fala até daquela coisa de fazer tempestade no copo d'água. Então talvez não seja para tanto, mas na cabeça dela tem alguma coisa que está indefinida, que está agitando, está faltando alguma clareza de alguma coisa. Número 4, o que favorece, que lindo, é maravilhoso quando no que favorece eu tenho coração, porque coração é o amor. Então o que favorece essa união tem amor, tem sentimento, é de verdade, é real, tem entrega. E o que dificulta, o que está trazendo essa turbulência? Eu tenho a criança. A criança, no aspecto negativo, ela pode falar de criancice, de inexperiência, de birra, de manha, porque a criança tem essa característica de qualquer coisa, tô de mal, faz aquele bico. A criança, ela muitas vezes aparece falando da inexperiência, então ela pode vir falando de um casal que está iniciando alguma fase, que está iniciando um relacionamento e por isso começa ali a ter algumas dificuldades. Porque a criança também fala disso, de nascimento. Então, das duas, uma, ou estão ali iniciando alguma coisa, ou tá tendo muita picuinha, muita manha, muita birra, muita criancice. No futuro, eu tenho o lírio. Lírio é uma carta de tranquilidade, equilíbrio, calmaria, harmonia e é uma carta de vínculo duradouro. Então vai resolver, até porque eu já vi que tem amor. O que eu tenho ali é coisa pouca, perto do sentimento. Então tá tendo sim uma turbulência, mas eu já vi aqui que vai se resolver. E qual é o conselho? A cegonha. A cegonha é muito comum aparecer nesse tipo de situação, porque é aquela carta que fala, olha, tem a oportunidade de melhorar, de resolver, só que para isso tem que haver mudança de postura, de comportamento. Nesse caso, a gente já sabe que é aquela carta da criança. Então tem que analisar se é uma criancice, manha, picuinha, birra, ou se de repente é uma falta de experiência e aí os dois precisam caminhar juntos e coisa e tal. Aqui eu não preciso tirar nenhuma carta, fez todo sentido, a pessoa me deu um feedback, nossa, parece que você está descrevendo o meu relacionamento. Então, esse é o nosso primeiro exemplo.